Capítulo 2055 Checkmate, Parte 1 Pela minha mãe, há mais ferimentos no corpo de Lilith do que itens em uma lista de compras solos, pensou enquanto a bênção do céu lhe dava um relatório detalhado da lamentável condição de Lilith. Preciso estancar o sangramento e consertar seus ossos, ou ele morrerá. Sua técnica de respiração poderia curar a maioria de suas feridas em poucos segundos e restaurar sua resistência, mas sem nutrientes, seu corpo ainda não teria força para continuar lutando. Solos regenerou primeiro a garganta de Lilith para que ele pudesse engolir os tônicos e então ela estabilizou todos os ferimentos com risco de vida. O Tiamat bebeu grandes quantidades de poções que mantinha guardadas em seu bolso, permitindo que Solos reparasse seus órgãos. A cada olho que ela restaurava, a aura dele explodia com força renovada, algo que Ata não perdeu, mesmo em seu estado de deslumbramento. Como pode ver em ainda estar vivo? Nem mesmo uma besta divina pode sobreviver sem respirar. A Sekhmet rugiu, criando uma onda de choque que interrompeu seu voo enquanto uma construção de luz dura bloqueava a bala da escuridão que se aproximava. Ela disparou em direção a Lilith enquanto evitava a saraivada de escuridão infundida com magia espiritual para matá-lo antes que ele pudesse se recuperar totalmente. Infelizmente, Krank ainda não havia sido pago por seus serviços e discordou. Ele recuou, colocando-se entre a Sekhmet e sua presa. Para piorar a situação, ele de repente liberou uma violenta aura negra que eclipsou a assinatura energética de Lilith, cegando a visão de vida de Ata. Que idiota chato! Ela pensou enquanto liberava uma barragem de pilares de luz escaldantes que cortavam o chão e vaporizavam as construções terrestres de Krank. Agora ou ele se esquiva, deixando Veren escancarado, ou morre. O que quer que ele faça, é minha vitória. No entanto, o Hyperion não se moveu. Ele recebeu as explosões de frente, mas, além de um pouco de fumaça saindo de seu pelo, não houve danos visíveis. Droga, eu tinha esquecido de sua habilidade de linhagem corpo de mana. Ele é imune a danos diretos de magia, mas isso custa o preço de seu próprio lançamento de feitiços e não oferece proteção contra danos indiretos. E Ata conjurou vários construtos de luz dura em forma de mãos, cada um grande o suficiente para espremer uma besta divina. Krank rosnou quando a faixa branca em suas costas mudou para as 6 cores dos elementos. Ele absorveu os componentes da energia mundial, um de cada vez, e os usou para fortalecer os feitiços que ele havia deixado prontos. A habilidade da linhagem de sobrecarga elemental transformou os feitiços de nível 3 em nível 4, enquanto o único nível 5 que ele conseguiu tecer subiu para o poder de um feitiço espiritual. As construções de Ata se despedaçaram uma após a outra até restar apenas uma. Ele prendeu o Hyperion em uma parede de luz que o cercou e implodiu sobre si mesmo, sem lhe dar tempo para piscar. Ah, porra! Foi um risco calculado, mas cara, se eu sou ruim em matemática. Krank subestimou o fardo que aumentar tantos feitiços ao mesmo tempo colocaria em seu núcleo de mana. A sobrecarga elemental permitiu que os jovens Hyperions compensassem a falta de elenco corporal e que os veteranos precisassem de apenas uma fração de segundo para transformar um truque em um feitiço devastador, mas isso teve um preço. A faixa branca em suas costas absorveu os elementos necessários para aumentar seus feitiços, mas a energia mundial restante teve que ser neutralizada por seu corpo para corrigir o desequilíbrio que a sobrecarga elemental criou. Além disso, a energia extra teve que ser canalizada através do núcleo de mana, colocando sob a mesma pressão de lançar vários feitiços em vez de apenas um. Ao contrário dos órgãos físicos, a única maneira de um núcleo se recuperar era com repouso. Nem mesmo as técnicas de respiração poderiam acelerar o processo. Ata mergulhou na aura negra e finalmente notou a pequena figura dourada no peito do Tiamat. Entre a luz suave que a envolve e o cabelo em forma de asas, o Sekhmet confundia Solos com uma fada. A escuridão do corpo colossal de Lilith contrastava fortemente com seu pilar dourado e branco, fazendo aparecer um espírito de luz que desceu para ajudar ou derrotar o demônio. Como pôde haver dois Verens? Ata pensou no momento em que a visão da vida mais uma vez confirmou a ela que eles tinham a mesma assinatura energética e a confundiu ainda mais.
Solo se virou, agitando as mãos em rápida sucessão. A primeira trocou Yata e Crank, cegando a primeira com seu próprio feitiço e salvando a última de muitos danos. Grande coisa, minha própria mana não pode me prejudicar e ambas as bestas divinas ainda estão exaustas. Eu posso. A segunda mão de Solus lançou a Fúria de Minadion e ativou sua habilidade de voo das fúrias. O martelo se dividiu em 9, cada um envolto em uma aura elementar, que atingiu Sekhmet em rápida sucessão, quebrando tanto a barreira espiritual de sua armadura quanto as construções com as quais ela havia se envolvido. As fúrias eram pequenas em comparação com uma besta divina, mas suas cabeças de Davros, juntamente com a magia da gravidade com a qual os artefatos estavam imbuídos, deram-lhes a mesma energia cinética de um meteoro. Crank, hora de terminar isso. Ganhe alguns segundos para mim. Solo disse através de um link mental. Vamos lá, seja você quem for. O Hyperion atacou Sekhmet enquanto a fúria retornava para a mão de Solus e prendeu Yata no chão. Ela torceu a parte inferior das costas, enviando a cauda de escorpião em direção ao olho desprotegido dele com precisão cirúrgica. Sério? Você acha que meu rabo é só para decoração? Você não se perguntou por que não o usei durante nossa primeira briga. Crank conhecia melhor suas habilidades e seus pontos fracos. O corpo de mana o protegeu de feitiços como névoa de limpeza de substâncias físicas perigosas como o ácido, mas só funcionou em seu pelo grosso e resistente, o que deu ao névoa de limpeza o tempo necessário para funcionar. Qualquer ataque direcionado a áreas suaves como boca, orelhas ou olhos não encontraria resistência. Foi por isso que o Hyperion manteve sua cauda longa e blindada levantada e pronta para atacar. Ele enfrentou o ferrão de frente, usando a névoa de limpeza para tornar o ácido inofensivo e seu enorme peso para esmagar a cauda do Sekhmet. A fusão com a escuridão protegeu Yata da agonia de perder o membro, mas mesmo assim ela perdeu a coordenação enquanto seu corpo lutava para encontrar o equilíbrio após ser mutilado. Crank aproveitou a vantagem para atacar o inimigo confuso com suas patas revestidas de adamante. As formas de metal encantadas se moveram, transformando suas extremidades em massas de guerra. Yata sentiu seus ossos quebrando, mas ela ignorou a dor e liberou seu feitiço espiritual mais poderoso, Luz Devoradora. Era uma variante do rugido tirânico que ela derivou de suas memórias com a ajuda de Truth. No entanto, no momento em que a luz dourada emergiu de seu corpo e começou a consumir o Hyperion, foi eclipsada pelo brilho fraco do que parecia um amanhecer esmeralda. Depois de desistir de usar o hexagrama de Irial novamente, Solus o substituiu pelo bastião de Silvervingo, mas ela não tinha os meios e a oportunidade de usá-lo. Então, depois que Lith usou a ruína, ela também armazenou a aniquilação na boca de Minadion. Lith poderia usar um feitiço nível de lâmina apenas 2 vezes antes de esgotar suas forças. O revigoramento poderia devolver-lhe a energia, mas não poderia compensar a VAR que ainda faltava. Capítulo 2056 Checkmate, Parte 2. Sem a lâmina furiosa, a única peça de equipamento com núcleo de poder que Lith criou foi sua armadura andarilho do vazio. Só com isso, Ruína não conseguiu manifestar metade de seu poder devido à falta de habilidades ofensivas do artefato. A aniquilação de Silvervingo, em vez disso, exigia apenas que 7 despertos fossem reunidos. Varegrave, Valia, Locrias e Trio atenderam ao chamado de Lith, retornando ao seu lado o mais rápido que puderam. Todos os demônios que Lith conjurou foram despertados e ao compartilhar seu conhecimento através das correntes místicas que os prendiam a ele, era como se tivessem praticado o dia todo com Failwell também. Depois de recarregados, eles ainda tinham 6 olhos cada, ficando apenas um passo abaixo de Lith. Varegrave era um demônio há apenas alguns minutos, mas o que lhe faltava em experiência ele mais do que compensava com seu domínio da magia. Depois de servir por décadas no exército e ter sido encarregado do pequeno mundo várias vezes, o falecido coronel superou até mesmo o Trion, que em vida não tinha nenhum tipo de talento mágico. O elo mais fraco na formação era Solus com seu núcleo azul, já que ambos os feitiços de Silvervingo precisavam atingir o mínimo violeta.
No entanto, ela usou a técnica que desenvolveu para lançar feitiços nível de lâmina, a fim de aproveitar os núcleos de energia de seu equipamento e preencher a lacuna com os outros. Crank era o único com núcleo violeta brilhante, então ele assumiu a liderança e dominou o sétimo elemento da magia, assumindo o controle da aniquilação. Luz Devoradora era um poderoso feitiço espiritual de nível 5, mas o legado de Silverwing o ofuscou como o sol faz com as estrelas. Beata usou todo o poder que restava em seu equipamento e os feitiços que tinha em mãos, mas sem sucesso. A aniquilação vaporizou ela e o adamante que ela usava em contato, transformando um tesouro digno de um rei em uma névoa prateada. Então, o feitiço subiu onde os aliados de Sekhmet ainda estavam lutando. Crank não deixou o poder da aniquilação ser desperdiçado, cortando as linhas inimigas como uma faca quente na manteiga. Conseguimos! O Hyperion gritou em triunfo. Belius está seguro. Você está seguro. Ambos os meus contra-cheques estão praticamente assinados. Quando o pilar esmeralda desapareceu, Lid pôde ver com seus olhos aguçados de Tiamat que as forças de Trude estavam se dispersando em uma retirada apressada tanto no céu quanto no solo. Até o pilar que cercava Soros desapareceu, marcando o fim de sua tribulação. Nós realmente conseguimos, ela disse através do link mental em meio às lágrimas, ouvindo os gritos de alegria que o vento carregava desde Belius. Eu mudei mais do que metal. Dei a essas pessoas a esperança e a força de que precisavam. Pela primeira vez na minha vida, lutei não por você, mas por mim mesmo e por tudo em que acredito errado. Lito disse para os dois. Você me salvou, Crank. Você conseguiu, Solos. O reino está fodido. O que você, uma súbita rajada de vento frio a interrompeu, rapidamente seguida por uma chuva torrencial. Só então baixaram o olhar e perceberam o que realmente estava acontecendo. O raciocínio rápido de Girne permitiu que as forças do Conselho entendessem o verdadeiro objetivo da Rainha Louca e a intervenção de Lith desequilibrou a balança da batalha como a realeza esperava. Nem mesmo Trude poderia ter previsto que alguém capaz de usar feitiços de nível de lâmina teria interferido, nem levado em consideração as proezas de Solos, dos demônios e dos golems. Todos esses fatores desconhecidos a fizeram perder a batalha, mas ela ainda assim venceu a guerra. Suas bestas divinas e soldados despertos não estavam recuando porque estavam à beira da derrota, mas porque a missão já havia sido cumprida. As tropas terrestres tinham sido apenas uma distração para manter as forças do reino divididas até que fosse tarde demais. A tempestade sempre foi sua jogada vencedora e quando Giza desenvolveu uma contramedida, ela quase atingiu seu alvo. O imperador e as bestas divinas da Rainha Louca mantiveram as nuvens de tempestade compactadas e as moveram para frente, mesmo ao custo de pagar por isso com sua carne e sangue. Ao contrário dos humanos, o Grifão Dourado sempre os traria de volta. A dor foi transitória, enquanto a glória foi para sempre. A chuva se transformou em neve e depois em granizo que começou a atingir os edifícios de pedra de Belius. A princípio, parecia que alguém estava batendo nas portas em busca de abrigo. Depois de apenas alguns minutos, entre o lamento da tempestade e o gelo batendo nos telhados, foi como se um gigante tivesse cercado Belius. O vento também aumentou de intensidade até que as nuvens começaram a girar para baixo em um funil que se transformou em tornado no momento em que atingiu o solo. Sugou a chuva torrencial, o granizo e tudo o que tocou até que a água e o ar se tornaram um. Lith nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mesmo quando era ranger, muito menos um furacão se formando em terra firme. No entanto, o monstro que assola o seu lar adotivo nasceu de magia, tornando possível que os dois desastres naturais se alimentassem mutuamente. Devido à interferência dos magos meteorológicos do reino nas correntes de ar, a tempestade foi desencadeada fora de Belius, mas a persistência dos generais da Rainha Louca trouxe perto o suficiente para fazê-la funcionar de qualquer maneira. Mesmo sem as matrizes empurrando-a para frente, agora a tempestade movia-se ao longo das correntes naturais de ar e alcançava a cidade no espaço de minutos. A chuva abafou os gritos de alegria que vinham das paredes de Belius e os transformou em desespero. Não.
Solos gritou. Minha casa. Lit disse enquanto a tempestade se tornava tão intensa que ele não conseguia ver além de seu próprio nariz. Meu salário. A carteira de Crank doeu de uma forma que o Tiamat teria simpatizado em qualquer outra circunstância. Então, a tempestade voltou a crescer em tamanho e violência, atingindo-os. Até mesmo as franjas do furacão foram rápidas e violentas o suficiente para levantar o Hyperion do chão. Sem sua proteção, Lit e Solos também foram rapidamente engolidos. O frio minou suas forças enquanto o granizo que os atingia se movia a centenas de quilômetros por hora. A bainha gravitacional de suas armaduras lhes permitiu sobreviver, mas desviar tantos projéteis carregados com tanta energia estava esgotando os núcleos de energia mais rápido do que eles poderiam ser reabastecidos. Vamos usar o bastião. Lit e Solos pensaram em uníssono. Eles se coordenaram com Crank através do link mental e com os demônios através das correntes, agarrando-se um ao outro antes que a tempestade os separasse. O Tiamat e o Hyperion encolheram até o tamanho de um humano, usando o lançamento do corpo e da mente para tecer o feitiço o mais rápido que podiam. Todos eles foram gastos após usar a aniquilação e tiveram que apertar até a última gota de mana para ter sucesso. Com a ajuda da boca de Minadion, os 7 despertos conjuraram uma barreira esmeralda que, embora mal fosse grande o suficiente para protegê-los, era tão fina quanto o papel. Felizmente para eles, o furacão não se importou em guiá-lo. Apesar do pouco de mana que lhes restava, seria necessário um ataque poderoso e focado para destruir até mesmo uma versão tão meia-boca do bastião. Continua no próximo vídeo.